Olá pessoal, vou responder as questões do exame classificatório do Instituto Federal do Piauí, caderno 2019.1 do ensino técnico integrado. As resoluções são das questões de matemática. Então eu vou responder todas as questões, cada vídeo vai ser a resolução de apenas uma questão, certo? O vídeo não ficar muito extenso. Então bora para a primeira questão lá de matemática. Diz o seguinte: o professor Antônio desenhou a seguinte reta numérica. Então temos aqui a reta, onde estão marcados os números de menos 5 até 5. Aí pergunta o seguinte: o número menos 17 sobre 5 foi marcado entre que pontos dessa reta numérica? Então a letra A diz que é 2 e 3, letra B 3 e 4, letra C menos 3 e menos 2, letra D menos 4 e menos 3, letra E menos 5 e menos 4. Então veja bem, para localizar esse número menos 17 sobre 5, a gente tem que dividir, fazer essa divisão aqui dessa fração e transformar essa fração em um número decimal. Após fazer isso, fica fácil descobrir o local exato dele. Então veja bem, pessoal, menos 17 sobre 5 é um número negativo, portanto esse número vai estar à esquerda de zero, sendo que os números à direita de zero são números positivos. Vamos ver aqui. Então, fazendo a divisão, você poderia responder de forma bem simples e rápida, já que o resultado aí, o que você quer é só marcar a resposta certa, que vai ser considerada apenas o gabarito e não os cálculos. Você poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, primeiro caso aqui, pegar aqui o 17, né, considerar esses números aí positivos e fazer essa divisão por 5. 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, né? Então, colocamos aqui o 15, né, negativo, para fazer a diferença. 17 menos 15, então deixa resto 2. Né? Porém, como a gente quer transformar em números decimais, né, e quer saber a localização exata, vamos continuar essa conta. Então, o que é que a gente faz? Coloca-se uma vírgula aqui, coloca um zero. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Né? Então, colocamos aqui o menos 20 para fazer aqui a subtração. E 20 menos 20, 0. Portanto, encontramos aqui o resultado 3,4, né? Positivo, porque a gente fez divisão de números positivos. E como lá é negativo, basta então a gente acrescentar aqui, né, o sinal negativo e fica menos 3,4, que é a resposta dessa divisão. Aí é o seguinte, menos 3,4, ele é maior do que menos 4, já que está à esquerda de zero. Porém, ele é menor do que menos 3. Por quê? Pessoal, nos números negativos, quanto mais próximos estão do zero, maior ele é. Quanto mais longe está do zero, menor ele é. Quem está mais próximo do zero? É o menos 4 ou menos 3? Olha lá. Ó. O menos 4 está aqui. O menos 3 está aqui. Então, quanto mais próximo do zero, maior esse número é. Ou seja, menos 3 ele é maior que menos 4. E esse menos 3,4 ele está aqui. Ó. Ele está em algum lugar por aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 3. Certo? E a resposta é quem? A letra D. Certo? A resposta seria assim. Porém, pessoal, algo bem interessante é o seguinte: a resolução dessa questão não está certa, a forma de resolver ela, né? Por exemplo, se você fosse responder em uma prova que os cálculos devem comprovar o resultado, aqui não satisfaria essa condição. Então, o que é que você ia fazer para encontrar essa resposta de maneira correta? Veja bem, eu vou pegar aqui o menos 17 e dividir por 5, né? Lá é divisão de números negativos, portanto, divisão de um número negativo lá. Então, estou pegando aqui um número negativo. Menos 17 sobre 5, às vezes a pessoa poderia colocar o seguinte, colocaria 3. Com até 3 vezes 5, dá menos 3, né? 5 vezes menos 3 dá quanto? Dá menos 15.
Aí a pessoa dizia assim, para 17 falta quanto? Menos 2. Pessoal, não existe resto, não existe resto negativo. Essa forma de resolver está errada, né? Então, bora lá para a forma correta. Veja, olha como é interessante. Menos 17 sobre 5. Eu não posso ter resto negativo. Portanto, eu não posso botar menos 3. Eu tenho que colocar aqui um número que quando eu multiplicar e fazer essa diferença, o resto tem que dar positivo. Como menos 3 deu menos 15 e ainda não chegou em 17, se eu botar agora menos 4, menos 17 dividido por 5 dá menos 4, fica o seguinte, 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Portanto, eu coloco aqui o 20 positivo para poder fazer a diferença, né? Para achar o resto. Agora, 20 menos 17 dá 3. E 3 positivo. Então, o resto aqui é maior que zero. Portanto, aí satisfaz a nossa condição. E veja que menos 17 é igual a 5 vezes menos 4 mais 3. Não é? 5 vezes menos 4 é menos 20. Mais 3 está menos 17. Ok? Então, como faz aí para encontrar a resposta certa? A gente já tem que o quociente é menos 4. Não é? Porém, teve um resto positivo. Né? Então, a gente vai pegar esse resto, né, que é uma porção do 5, né, do número 5 lá, e somar com o quociente, que é negativo. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. A gente vai ter menos 4 mais a porção lá do 5, que é o resto 3 sobre 5. Isso aqui é igual a menos 4 mais 3 dividido por 5 é 0,6. Portanto, menos 4 mais 3,6 dá menos 3,4. Que é a mesma resposta que a gente encontrou aqui. Ou seja, a alternativa D é a correta. A resolução é essa, viu? Maneira correta de responder dessa forma, dessa última que eu fiz. E aguarda aí o próximo vídeo com a questão de número 31.